Amém, irmãos? Então, agora, a partir de agora, nós estamos, né, ao vivo no Facebook e estamos também gravando essa mensagem para depois nós colocarmos lá no YouTube, tá bom? A mensagem que eu vou tratar com os irmãos nessa noite é Jeremias capítulo 29, e essa mensagem eu preguei no dia do Ano Novo, lá na igreja, no dia 31, no nosso culto de passagem de ano, tá? Eu preguei essa mesma mensagem que eu vou estar trazendo para os irmãos agora e procurando ser o mais fiel, assim, à mensagem que eu preguei naquele dia lá na igreja. E eu gostaria que você pensasse nisso, para você ver como que Deus nos prepara, irmãos, como Deus nos prepara, e Deus tem preparado a sua igreja. Eu creio que não tem acontecido só na nossa igreja, mas Deus tem dado mensagens, Deus tem levado povos, pessoas a orarem, a buscarem ao Senhor, e realmente esse é um tempo de oração, esse é um tempo de adoração, esse é um tempo de louvor, esse não é um tempo de desespero. Amém? Termos intimidade, né? De termos intimidade com Deus. Creio que Deus está mudando as nossas perspectivas. A gente, se não mudar, uma frase que eu falei lá no dia 31 de dezembro, 31 para o dia 1º, né, de dezembro para janeiro, foi o seguinte: o ano novo não será a mesma coisa se eu não mudar as minhas perspectivas, se eu não mudar a minha forma de ver, de pensar e de agir. Então, eu creio que com tudo isso, Deus tem mudado a forma de ver, de pensar, de agir de muita gente. E isso é bênção de Deus para a nossa vida, tá? Isso é bênção de Deus. Veja bem, o texto de Jeremias, eu vou ler aqui o capítulo 29, tá? Esse texto, ele está realmente, Jeremias estava vivendo um momento também muito difícil da nação de Israel. Eles estavam vivendo um período de cativeiro. Cuida dela aí, segura esse fera. A velhinha. Segura a fera. Olha a velhinha. Gravar em casa é assim mesmo, né? Tem que... Olha aí, ela, se não segurar, ela daqui a pouco ela começa a latir aí. Vamos lá, voltando. Israel estava vivendo um período muito difícil da história deles. Israel estava cativeiro, a maioria do povo já estava cativeiro na Babilônia, e eles estavam vivendo um tempo muito difícil. E estava se levantando muitos profetas, profetizando bênção. Se você ler o capítulo 28, é um debate entre profeta Jeremias. Caiu a luz, gente, que bênção. Mas vai cair a live também. Só se botar Tentando no 3G. reconectar. Bota no 3G. Mas no escuro. Aí. Mas bota no 3G por enquanto. Oi? Cadê o negócio aqui de dados móveis seu? Ah, tá ligado. Não, agora Desliguei. desligou. Desliguei. Gente, acabou a luz aqui em casa. Vocês Acredita acreditam? nisso? Poder no sangue de Jesus. Poder no sangue de Jesus. É verdade. Voltou rápido, mas acabou. Vocês estão com a gente ainda aí, né? Alô? Amém? Amém. O Fabrício falou que a Belinha tem que pregar, quer pregar também. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos lá então, gente. O que eu estava falando, voltando. Então, Israel estava passando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Os profetas estavam profetizando bênção, profetizando que o povo ia acabar rápido aquilo, que não era nada demais. E Jeremias deu uma palavra dura, pesada para aquele povo. Eu vou ler com vocês, para a gente ir um pouco mais rápido, o versículo 11, 29, 11. Diz assim, Deus diz assim para Israel: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Paralelo a esse texto, eu gostaria que você abrisse em Romanos, tá? Capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções trazem mente, pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, presta atenção, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gostaria de fazer um paralelo entre esses dois textos, tá? Dizendo o seguinte: em Jeremias, Deus diz o seguinte, que os seus pensamentos são pensamentos de paz, de esperança e de um futuro. Esses são os pensamentos de Deus com relação a Israel. Pensamentos de paz, esperança, que é fé, e de um futuro. Veja bem, lá em Romanos, Deus vai falar que a vontade dele, aqui os pensamentos, aqui em Romanos a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, o plano de Deus, ele é de paz, e esse plano de Deus, ele é bom para a tua vida. O plano de Deus é de paz e ele é agradável para você. Ele é de paz e ele é perfeito para você. Ele é de esperança e ele é bom. Ele é de esperança e ele é agradável. Ele é de esperança e ele é perfeito. E o futuro de Deus, ele também, da mesma maneira, ele é bom, perfeito e agradável. Então, entenda bem que nós precisamos entender a vontade de Deus e estarmos dentro da vontade de Deus para que nós possamos experimentar os planos de Deus na nossa vida. A grande dificuldade do homem é que o homem quer experimentar os planos de Deus, quer viver o melhor de Deus nessa terra, quer ser abençoado, quer prosperar, mas não quer fazer a vontade de Deus. Não tem como você viver os planos de Deus sem você experimentar da vontade de Deus para a tua vida. E aí nós vamos ver o que é experimentar da vontade de Deus. Ele fala, para experimentar da vontade de Deus, no texto de Romanos, nós precisamos estar prestando um culto racional ao Senhor. Precisamos cultuar mais a Deus. A igreja precisa cultuar mais ao Senhor. E quando eu digo igreja, eu estou falando eu, a Patrícia, o Davi, você. Nós precisamos estar cultuando ao Senhor. E esse culto, ele é um culto que ele não é emocional, ele não é um sobrenatural, ele não é, um misticismo. A Bíblia fala que esse culto, ele é racional. Ele é racional. Por que ele é racional? Porque nós não saímos da nossa racionalidade quando nós estamos cultuando ao Senhor. Você não sai da sua racionalidade quando você está cultuando ao Senhor. Você está, prestando um culto racional. Outra coisa que ele fala, para você estar na vontade de Deus, você não pode se conformar com este mundo. Tomar a forma do mundo. Tomar os desejos, tomar os apetites carnais, tomar essas coisas. Quantas pessoas querem a bênção de Deus, mas querem o carnaval? Querem a bênção de Deus, mas quer a cerveja. Quer a bênção de Deus, mas quer o cigarro, quer o vício. Quer a bênção de Deus, mas quer a mentira, quer a fofoca. Como você vai viver, prestando uma mente renovada, trabalhar a sua mente, e não se conformar com este mundo, é a gente buscar uma vida de santidade. Então a gente precisa renovar a nossa mente, não se conformando com esse mundo, não se conformando com as coisas que o mundo traz. Eu creio que muitas pessoas, como eu, como a Patrícia, como todos nós, enfrentamos lutas, dificuldades espirituais na nossa vida para a gente viver uma vida de santidade. Porque os meus pecados talvez não sejam os mesmos teus pecados. Aquilo que me tenta, diferente daquilo que te tenta. Aquilo que me provoca em mim um sentimento de pecar vai ser diferente do seu, vai ser diferente da Patrícia. Então eu preciso renovar a minha mente. Colocar na minha mente as coisas de Deus, colocar na minha mente os propósitos de Deus,
para que eu comece a viver a vontade de Deus, que é agradável, santa e perfeita. Amém? Então nós precisamos, irmãos, viver, estar na vontade de Deus. E aí foi quando eu falei aquela frase no início: o novo ano será a mesma coisa se eu não mudar a minha perspectiva, se eu não mudar a minha mente, a minha maneira de ver o mundo, de ver as coisas, as minhas prioridades. Situação, eu vejo isso como um sinal que a gente precisa mudar as nossas prioridades. Você precisa mudar as tuas prioridades, não é? Agora, vamos olhar lá para o plano de Deus. Se você viver dentro da vontade de Deus, você vai estar dentro do plano de Deus. E o plano de Deus é plano de paz. É uma vida social saudável. É você viver uma vida que agrade a Deus, mas não tem como você viver uma vida que agrade a Deus se você também for desonesto, criar problemas, criar inimizades, criar contendas. Deus nos fez seres sociáveis, seres para viver em sociedade, para nos comunicarmos, para falarmos, para agirmos, para vivermos em sociedade. Por isso esse isolamento, ficar em casa, é tão difícil para a gente, porque a gente tem lá dentro do nosso íntimo o desejo de estar junto com as pessoas, e isso é muito bom, mas Deus quer planos de paz para que você tenha uma vida social saudável, uma vida dentro da sociedade, seja familiar, seja no trabalho, seja na tua igreja, né? Saudável, abençoada. Pare de criar problemas. É verdade. Pare de achar, como diz o ditado, né? Chifre em cabeça de cavalo em tudo, gente. Nós precisamos parar com essas coisas, às vezes, de ficar achando picuinha em tudo e ficar criticando tudo por criticar à toa às vezes. Se o governo toma uma decisão, nego critica. Se ele tomar outra decisão contrária, o outro criticar também. Vamos parar com isso. Isso não é só com o governo, é com o pastor, é com a igreja, é com a esposa, é com os filhos. Nossos filhos, nossa esposa, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Nós precisamos suportar uns aos outros, suportar e servir de suporte, aguentar as dificuldades que a gente tem, né? Então, nós precisamos ter uma vida de paz, porque Deus quer nos dar plano de paz. No texto de Jeremias, ele fala isso, ele fala para o povo que estava lá no cativeiro, ele fala assim: gente, edificai casas e habitai nelas, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai as mulheres, gerai filhos e filhos, viva uma vida abençoada em sociedade, em família. Feliz, e feliz, abençoado. Então não adianta a gente ficar buscando problemas e picuinhas em tudo, né? Nós precisamos procurar um bem, não um mal. Você tem que procurar ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa que transmite o perdão de Deus e que manda para as pessoas o perdão de Deus, né? Promova o perdão e não a contenda. Tem pessoas também que gostam de botar lenha na fogueira. Promova o perdão. Promova o perdão na sua casa. Se alguém te abusou, fez mal de você lá atrás, você é chateado com alguém, não é hora mais de ficar assim, não. Olha só essa situação do jeito que está passando. Então é hora da gente estar abençoando as pessoas, perdoando aqueles que a gente tem que perdoar. Amém? É um momento de oração, irmãos. Mais do que nunca é um momento de oração. Para você viver em paz, você tem que viver orando. Eu tenho visto pessoas que não têm o hábito de orar. Isso traz angústia no coração dessas pessoas. A gente vê a ansiedade aflorando, a flor da pele. Desespero, na angústia. Por quê? Na maioria das vezes não são pessoas de oração. Porque quando você ora, tem pessoas que acham que oração vai mudar os planos e os propósitos de Deus. Não. Os planos e os propósitos de Deus são eternos. Não depende da minha oração e da sua oração. Quando o homem pecou lá no paraíso, Deus já falou que iria vir um homem que ele estaria aprontando e pisaria a cabeça da serpente. Então, os planos de Deus são eternos. Não depende da minha oração nem da sua oração. São planos de Deus. Amém? Mas quando eu oro, eu entro numa intimidade espiritual, eu entro num nível espiritual que os olhos naturais, Paulo fala sobre isso, que o homem natural não consegue enxergar o espiritual. E o homem natural é o homem que não tem uma vida de oração.
Agora, o homem espiritual é um homem que ora, a mulher que ora, e ela começa a enxergar as coisas com uma visão, com uma ótica diferente, porque é a visão que Deus está dando para ele, para ela. Vai começar a entender a vontade de Deus. Amém? Né? E o projeto que Deus tem. Exato. Planos de esperança. Esperança é igual a fé. Fé, você e eu precisamos muito nesse tempo. Né? Mais do que nunca nós precisamos ter uma vida de fé, uma vida na presença do Senhor, uma vida em comunhão com Deus. Amém? Planos, irmãos, de futuro. Futuro. Você não vai morrer antes do tempo. Amém? Você não vai morrer na véspera, como diz alguns aí. Você não morre na véspera. Deus tem um tempo determinado e especial para a nossa vida, para de todos nós. Estou olhando aqui o rosto de todos aqui que estão, né, juntamente conosco nessa noite. Deus tem um plano na tua vida. E esse plano tem um futuro. E esse futuro é futuro de paz, é agradável, é perfeito para você. Não temas. Não temas. A sua vida, ela não está jogada ao vento. Desde que Deus te formou, desde que Deus te gerou, lá no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano especial para você. Ele já tinha um plano especial para a sua vida. Você não está aqui nesse mundo vivendo ao acaso de uma sorte ou um azar de pegar coronavírus. Irmãos, eu sempre repito isso. Para com isso de sorte e azar. O que a gente vive é a providência de Deus. Amém? É os propósitos de Deus. É o agir de Deus. Esse negócio de sorte e azar, gente, isso é para quem não crê, não tem fé, não tem esperança. Na nossa vida, o que existe é a providência de Deus. E Deus, Ele te fez com o futuro porque Ele tem tudo preparado para a tua vida. Amém? Então, não fique nessa situação de sorte e azar, tá? O crente confia que o seu futuro já está reservado nas promessas de Deus. Já está tudo preparado. Deus já tem promessas para a tua vida. Deus tem planos para você. Se você entrar nos planos de Deus. Porque tem pessoas, como eu falei, que não estão fazendo a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus te exclui do plano de Deus. Mas quando você entra no plano de Deus, então as coisas são abençoadas para a tua vida. Tá bom? Que nesse tempo você medite um pouquinho sobre a sua vida, como que ela está. Será que você tem feito a vontade de Deus? Será que você tem orado e buscado a Deus como você deveria estar buscando? Será que essa busca está sendo de todo o coração? Porque o texto ele termina lá de Jeremias dizendo assim: e buscar-me-eis, e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Pensa nisso. Pensa se você tem buscado a Deus de todo o teu coração. Pensa se você tem sido realmente um homem, uma mulher de Deus que tem vivido as promessas de Deus e tem andado dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus. E eu creio que profeticamente Deus nos deu uma palavra para esse ano. A igreja esse ano desmarcamos todos os compromissos, não foi por causa de coronavírus, mas foi antes. Nós estamos falando isso lá em dezembro. Deus falou para a gente que esse ano, deixa eu escrever aqui, deixa eu ler o que eu falei para a igreja no final do ano. Já havia falado em dezembro e falei no culto de final do ano, encerrei o culto do final do ano falando isso aqui. 2020, ano de viver pela graça e andar pela graça de Deus. Amém. 2020, ano de viver e andar pela graça de Deus. 2020, ano de oração. Nós falamos isso lá atrás. Ano de oração. E um ano de você viver pela fé. O tema da nossa igreja esse ano é esse, né? Viver na graça, andar na graça de Deus, ou seja, totalmente dependente de Deus, viver uma vida de oração verdadeira, legítima e viver pela fé. Amém. Eu vou parar o vídeo, tá, que a gente está gravando e vou continuar aqui contigo no Facebook. Então, que Deus abençoe os irmãos que ouviram essa palavra, né? Nós vamos estar orando ainda por você, pela tua vida, e que Deus abençoe a tua vida, a tua família, né? Que Deus abençoe você nessa noite poderosamente. Amém? Pode desligar.